Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que essa paz reine em vosso coração. Eu, evangelista Josué, mais uma vez, estamos aqui para somar e trazer o conhecimento da parte de Deus dentro da lição de jovens e adultos. Estamos aí finalizando mais um trimestre e eu quero aqui agradecer, em nome da nossa diretoria, do DEC, da igreja, a todos os nossos professores, todos os nossos diretores de polo, e também aos nossos alunos, claro, que estudam de forma meticulosa, carinhosa a palavra de Deus. Essa lição, agradecer ao pastor Antônio, falando da igreja e da obra missionária, que é aí o feijão com arroz, né? É o sol e a lua, os dois estão interligados. Não existe igreja sem missão. Então, a igreja, o papel da igreja é fazer missões. E a lição desse fim de trimestre, que é a lição de número 13, ela tem como título Até aos Confins da Terra. E eu trago comigo aqui nessa introdução uma frase de um grande evangelista chamado Adoniram Judson. Ele que era americano, nasceu aí no final do século XVIII, foi enviado pela sua igreja para a Birmânia, isso, um país bem distante da sua cidade, e lá ele foi levar o evangelho da salvação, e era um local muito difícil de pregar o evangelho. Por 10 anos ele pregou o evangelho, e ninguém aceitou a Jesus. E ele fez uma comparação interessante a respeito da salvação do pecador que está mergulhado no lamaçal de pecado. Ele fez a seguinte declaração, ele disse: olha, pregar para um perdido, para aquele que está no meio das trevas, é como arrancar o dente canino de um leão acordado. Eita, aí é mexer com maribondo, né? Então Satanás, o desejo de Satanás é justamente com que a igreja não vá, não pregue, não faça a obra missionária. Mas esse missionário foi para a Birmânia, pregou o evangelho e Deus salvou almas ali depois de muita luta. Perdeu a esposa, perdeu 2 dos seus filhos, foi preso, atormentado, torturado, muitas vezes por causa do evangelho. Então, pregar o evangelho vai exigir de nós como igreja sacrifício, renúncia, desejo, vontade. É o que a lição ela vai estar falando. Então, o tema da lição é esse: até os confins da terra, até os limites da terra. Interessante, os limites de Roraima, nós vamos ter aqui o Amazonas, nós vamos ter a Venezuela, nós vamos ter a Guiana. Mas a lição está falando não é só até os limites do nosso estado, não só até o limite da nossa nação, não só até o limite do nosso bairro. Deus espera que eu e você, como igreja, e uma igreja que prega a obra redentora do Senhor Jesus, pregue até os confins da terra, aonde Deus lhe enviar. Seja a boca de Deus e vaso de Deus. A Bíblia diz na lição, está em Isaías capítulo 45, versículo 22. Leia comigo. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Logo aqui está trazendo o monoteísmo hebreu, contrapondo-se ali ao politeísmo pagão. Deus dizendo que a salvação só há em Jesus e que só tem um Deus, que é justamente o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. E nós sabemos que o mundo é panteísta, que o mundo jaz no maligno e que a igreja prega somente um Cristo, somente um Deus, somente um Senhor, como diz Paulo a Timóteo, que só há um Senhor chamado Jesus e que pela graça somos salvos mediante a fé nesse Cristo Jesus. O para meditar da lição diz o seguinte: a igreja de Jesus deve pregar todos os dias. Eu vou descansar hoje eu não prego. Cuidado, porque se você é boca de Deus, se você é instrumento de Deus, se você foi viajar, se você foi para outros lugares fora do seu estado, teve a oportunidade de pregar o evangelho, não deixe passar, pregue todos os dias. Para alcançar todos os povos, ou seja, não é para que eu faça acepção de pessoas. Eu devo pregar para o negro, para o branco, para o servo, para o livre, para o empresário, para o empregado. Eu devo pregar para o político, para o integrante do LGBT. Eu devo pregar para qualquer pessoa que ainda não conheça Jesus. Eu devo
trazer a pessoa de Jesus Cristo a essa vida que com certeza necessita de salvação, assim como nós também necessitamos, né? O objetivo geral dessa lição diz o seguinte: entender que a missão maior da igreja é levar a mensagem de salvação até os confins da terra, traçando meios e estratégias a fim de concretizar o serviço missionário. Ou seja, pregar o evangelho não é tão simples assim. A gente sabe que existem algumas barreiras, existem algumas dificuldades, e para nós contornarmos essas dificuldades, exige estratégia, pregar com estratégia. Exige que nós façamos um plano. Agora, o interessante é que um plano sem meta, ele é apenas um sonho. O ideal é o quê? Nós pregarmos o evangelho com inteligência, com sabedoria, falando a linguagem do ambiente, a linguagem das pessoas que ali estão, e com certeza você já tem visto isso ao longo dessas lições que nós estamos estudando a cada domingo, porque todo esse trimestre nós estamos falando da relação da igreja com a obra missionária. Os objetivos específicos da lição: primeiro, compreender o significado da expressão "eis-me aqui". Diga-se de passagem, não é uma expressão fácil, não é uma expressão que todo cristão está disposto a dizer. Segundo, saber quem pode dizer "envia-me a mim", que é outra expressão que também não é fácil para todo cristão dizer. E terceiro, aumentar o desejo missionário, que é o principal, fomentar esse desejo, aumentar esse desejo, fermentar esse desejo, que é o que esta lição está trazendo desde o princípio, né? Nós vamos ver aqui que há pessoas que têm missões na veia, e que o foco da lição desse trimestre é reavivar esse amor por missões, por aqueles que estão nos campos missionários, você que não pôde ir, você que não tem condições de ir, mas que você contribua com as orações, contribua com os seus financeiros e também contribua orando. A lição ela vem trazendo nessa última lição do trimestre essa importância de irmos até os confins da terra, levando a mensagem da cruz. O desejo é que esse amor por missões tome conta da sua vida e que o poder do Espírito Santo capacite para ser uma voz profética entre as nações. Anime-se. Seja como Adoniram Judson, que mesmo enviado dos Estados Unidos àquela outra nação, mesmo passando décadas sem uma aceitação, mas nós vamos ver que ele não desistiu, ele não parou, ele continuou. Houve ali as aflições da vida, mas pela sua fé no Cristo que ele pregava, Deus foi trabalhando ali no coração daquele povo, e aos poucos Jesus foi salvando. Então é assim, né? Os quatro cantos da terra, Satanás vai ter os seus para querer atrapalhar a igreja, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós temos que tomar posse dessa palavra e termos esperança nela. O tópico 1 da lição está em Isaías capítulo 6, versículo 8, que é justamente essa frasezinha, "eis-me aqui", né? A pergunta que ecoa nos corações dos cristãos é a mesma que ecoou no coração do profeta Isaías: "a quem enviarei e quem há de ir por nós?" E aí, meu querido, a questão infelizmente, há pessoas que falam essa frase, "eis-me aqui", nos cultos missionários, na flor da emoção, e levanta as mãos, e chora, e vai até o púlpito, e se derrama, e muitas das vezes é aquela emoção, é o emocionalismo, é de boca e não de corpo, alma e espírito. Infelizmente a gente sabe e tem visto muito disso, porque a lição traz um homem chamado David Livingstone, que ele cita uma frase interessante, que resume todo esse primeiro parágrafo, que é o quê? Ele disse o seguinte: "Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca-me qualquer carga sobre mim, desde que tu me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu coração." Olha, esse pregador aqui, esse missionário,
Com certeza ele sabia a importância da frase "eis-me aqui". Ou seja, ele estava abrindo mão de todas as coisas, sabendo que Deus estaria com ele em todos os momentos, a partir do momento que ele se lançasse com corpo, alma e espírito para a obra missionária. Esse sabia a importância dessa frase "eis-me aqui". A parte A do tópico 1 diz assim: analisemos os significados da expressão "eis-me aqui". Primeiro, disposição para obedecer ao Senhor. É uma verdade que nem todos que estão na igreja estão dispostos a obedecer. Certa vez alguém disse que quem entende o princípio da obediência obedecerá até no trono. Olha que coisa interessante. Mas aqui está dizendo, no tópico A, disposição para obedecer. Alguns até querem obedecer, mas não se colocam disponíveis à obra para obedecer esse chamado. Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas não há essa disposição. Nós temos visto em outras lições que outras coisas têm prioridade na frente da obra missionária: a faculdade, a família, os projetos, a compra do bem, a fazenda, o sítio e etc. E a obra missionária fica lá no último nível, na questão de prioridades. Então a gente vê muita gente até que quer obedecer, mas não tem disposição. Porque esse tópico está dizendo o seguinte: o que é disposição? É eu tomar continência para o Senhor e dizer: eis-me aqui, eu estou pronto, eu estou em sentido, eu estou como um soldado, pronto para que o Senhor me envie e faça a sua vontade na minha vida. Prontidão é isso, é estar disponível. E aí aqui a questão da disponibilidade é qualquer tempo, qualquer hora e para qualquer lugar. Porque o missionário que tem a sua intimidade com Deus, ele sabe que não existe lugar ruim. Todo lugar que o missionário for, se Deus estiver com ele, que com certeza estará, será uma bênção. Aqui eu não quero falar das dificuldades. Todo local haverá dificuldades. Até dentro da cidade de Boa Vista, nós vamos ter dificuldades. Mas Deus nos concede vitória pela nossa fé nele. A letra B do tópico 1 diz que o "eis-me aqui", essa expressão, também está relacionado à vontade de obedecer. A vontade de obedecer. O Senhor não deseja que o cristão obedeça a sua voz porque tem medo, mas sim porque o cristão o ama. Em outras palavras, alguns têm temor de Deus, mas Deus deseja que nós, como igreja, façamos a obra redentora, possamos transmitir a obra da redenção de forma amorosa, graciosa, com coragem, com determinação, com vontade, porque o tópico B está falando da volição, do desejo ardente desse missionário em obedecer a esse ide, Ou seja, não é apenas se colocar à disposição, é junto com esse se colocar à disposição, também ter o desejo ardente no seu coração, a vontade de fazer o seu melhor para que o evangelho chegue aos quatro cantos da terra, justamente por causa do amor. O amor que há em Cristo Jesus, que nos conquistou pela sua morte, pela sua ressurreição, e isso se torna como prioridade na nossa vida como cristão. O tópico C da expressão "eis-me aqui", ela significa também coragem em fazer a vontade de Deus. Você acha que o missionário ele tem que ser covarde? Você acha que o cristão, aquele que professa a Cristo, ele tem que ter covardia nos seus sentimentos? De forma nenhuma. Deus não nos chamou para covardia. Deus nos chamou com espírito de ousadia, com espírito de coragem. Coragem não se camufla. É interessante que aquele pássarozinho, quando ele está lá no topo daquela árvore de 30 metros de altura, que ele vai dar o primeiro voo, eu penso que ele sabe mais sobre coragem do que do próprio voo, até porque é o primeiro voo dele. É o que nós temos que ter. Eu vou pela primeira vez ao campo missionário. Eu não sei muito o que eu vou encontrar lá, mas eu tenho coragem. Deus me deu ousadia no meu coração para enfrentar
pela graça de Deus, as adversidades que possa ter ali, e eu vou vencer porque Deus está comigo. O tópico 2 da lição diz: envia-me a mim. E aí, meus queridos, Isaías era sacerdote, era um homem reconhecido no meio religioso, como também no meio político, ele que era parente próximo do rei, então ele tinha prestígio. E mesmo assim, ele conhecendo as coisas boas da vida, no sentido do seio que ele vivia, tendo tudo, mas ele sabia da necessidade, de que a sua nação, que os povos vizinhos necessitavam de ouvir a mensagem do Deus de Israel, e ele se coloca, né? Ele diz assim: envia-me a mim. Assim como Isaías se dispôs a ser enviado pelo Senhor Deus, também devemos nos dispor a anunciar as grandezas de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando as almas perdidas por este mundo, pois todas são importantíssimas para Deus. O interessante é que, como eu disse em uma outra aula, para Deus não existe venezuelano, americano ou francês, existe apenas uma raça chamada humanidade. Então, não existe alguém com sangue azul. Todos nós possuímos a mesma cor do sangue, que é a cor vermelho. Então, Jesus morreu na cruz por todos. E nós não podemos deixar de pregar o evangelho para outras classes por questões de acepção de pessoas, né? Fazer acepção, mas sim pregarmos o evangelho a todos. Aí eu falo aqui como a máxima, né, de Juan Comenius, que ele disse pregar tudo a todos, e também é a missão da igreja, pregar tudo a todos relacionados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dizer envia-me a mim, na sua visão? Todos os cristãos poderiam dizer envia-me a mim? A gente sabe que a obra missionária está para toda a igreja, mas nem toda a igreja está para a obra missionária, isso é uma verdade. A gente sabe que todo missionário é um cristão, mas a gente também sabe que nem todo cristão é um missionário. Alguns preferem manter financeiramente, outros preferem manter em oração, outros preferem manter em intercessão, outros preferem ir e fazer os três, mas que possamos nesses últimos dias fazer o ID de Jesus. Ou seja, quem pode dizer envia-me a mim? O tópico A diz: aqueles que são salvos por Cristo. Então, quem foi salvo por Jesus já pode proclamar e dizer envia-me a mim. Letra B, aqueles que amam missões, ou seja, se você arde, se o seu coração explode quando tem um louvor missionário, quando tem uma mensagem evangelística missionária, quando você ouve sobre missões, você também pode dizer envia-me a mim. Letra C, aqueles que são gratos. Ah, meu Deus, quem é que não é grato por ter tido a salvação em Cristo Jesus, queridos? Olha, a maior decisão e mais importante da nossa vida é essa: aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Depois vem as demais, mas é a principal. E Jesus nos salvou, nos lavou, nos cobre com o seu sangue, nos livra de todo pecado e tem guardado uma morada nos céus para nós. Nós não seremos gratos de termos uma eternidade guardada em Cristo? Se você é grato por isso, você também pode proclamar envia-me a mim. O tópico 3 diz tribos, línguas, povos e nações. Ou seja, toda a raça humana, todos precisam dessa salvação. Ou seja, estávamos nós numa senzala de Satanás, me permita aqui dizer, presos, acorrentados, perdidos, mas chega Jesus e pergunta a Satanás: qual o preço que tu quer por essa raça, por essa humanidade? Satanás disse: é o preço de sangue, pois eu pago. Jesus pagou o preço de sangue, deu a sua vida no madeiro, se fez maldição, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E essa salvação não é para ficar somente comigo, mas sim para me transmitir a outras pessoas, que de graça eu recebi, de graça eu vou repassar a salvação em Jesus Cristo a todos os povos, tribos e nações. A lição também fala dos grupos socioculturais que o Brasil tem. Então são 7.
A lição fala dos povos ribeirinhos, dos povos indígenas, das comunidades ribeirinhas, dos ciganos, do povo sertanejo. A lição fala da comunidade quilombola, dos imigrantes, dos portadores de deficiência auditiva. Ou seja, existe aí um leque de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, e Deus conta comigo e com você para sairmos dos quatro cantos para pregar esse Evangelho. E a lição também está falando sobre a janela 10x40, que é essa extensão territorial aí que pega da partes da África, passa pelo Oriente Médio e chega até a Ásia, uma parte gigantesca, pega cerca de 62 países, 62 nações, é 1/3 da população do mundo, cerca de 3,2 bilhões de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Ou seja, ainda tem terra para nós chegarmos, ainda há lugar para nós chegarmos, ainda há lugar que precisa ouvir a palavra de Cristo, e Deus conta nesses últimos dias comigo, com você, conosco, para levar a mensagem da salvação. Que Deus, nesses últimos dias, possa colocar no nosso coração o desejo missionário, um desejo ardente por fazer missões, que Deus desperte em você essa vontade, o compromisso, não só de boca, mas de corpo, alma e espírito, em gênero, número e grau, que você se levante do seu sofá, da sua comunidade, da sua casa, do seu quarto, do seu conforto, e faça a obra missionária, porque Deus conta comigo e contigo. Essa lição tem sido uma bênção e tem abençoado a nossa vida, nos fazendo lembrar de que Deus deu a sua vida em favor de muitos, que nós possamos proclamar essa verdade, doa quem doer. Que Deus abençoe sua vida, e nunca se esqueça que possamos pregar o Evangelho o quanto antes, porque Jesus está voltando, está às portas, e quantos estão morrendo sem essa salvação. Deus abençoe, convido você para o próximo domingo estar conosco em mais uma aula, aprendendo mais das doces Escrituras, para a glória de Deus Pai. Amém.